amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Lembrem-se, nós estamos ainda estudando passos profundos, os Atos dos Apóstolos. Nós, na última reunião, melhor, no último encontro deste domingo, ou desses domingos, devemos ter falado sobre a primeira reunião em Jerusalém. Está lembrado? Mais ou menos. Está, não é? Bom dia, padre. Bem, mas está lembrado da reunião, pelo menos? Sim. Em Jerusalém? Lembra-se de que ela tratava? Primeiramente, bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida de televisão. Uma famosa reunião em Jerusalém, mais ou menos no capítulo 15 do nosso livro, no versículo 5, né? E nesta houve uma controvérsia, não é? Você pode resumir a controvérsia? De certo, posso situar os nossos telespectadores. Alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, Pedro se levantou e disse: Bem, aí está situada a questão. A primeira grande, digo a primeira porque nunca se encerrou isto aqui, a primeira grande controvérsia na comunidade de Jerusalém foi causada pela missão e pelo êxito da missão do evangelho cristão aos gentios, isto é, aos pagãos. Primeiro houve a transposição do muro. Primeiro converteram. Se tratasse de um ou dois, 2, 3 exceções, poderiam ser engolidas. Mas agora, quando se trata de um número consistente de pagãos tornados cristãos sem serem circuncidados e sem que fossem obrigados a observar a lei de Moisés, então sim surgiu a primeira discussão. Não se esqueçam, para tê-la bem firme nas mãos e bem clara diante dos olhos. Não se esqueçam, Jesus foi um judeu, do nascimento à morte. Mas Jesus foi um judeu praticante. Jesus não era um judeu qualquer. É verdade, ele não se filiou a nenhuma seita. Não era saduceu, não era fariseu, não era herodiano, não se filiou a nenhuma seita. Era um judeu, daqueles muitos judeus que viviam um judaísmo não sectário. Mas foi observante. O que Jesus propunha, e isto inquietava a oposição, era realizar uma espécie de observação na lei mosaica do principal, do que é principal e vontade de Deus e do que é secundário ou até mesmo não explicitamente vontade de Deus. A famosa tradição dos antigos, que os fariseus elevavam ao mesmo nível de obrigatoriedade da Torá escrita de Moisés. E em poucas palavras,
Jesus sozinho ou Jesus ao lado de Moisés. Para se tornar discípulo de Jesus, era primeiro necessário tornar-se discípulo de Moisés? Para se tornar cristão, eram obrigados eles, os pagãos, a se judaizarem primeiro e a serem cristãos apenas dentro do judaísmo? Havia, como foi dito, lido, a seita de fariseus convertidos ao cristianismo. E como eram apegados, muito apegados a Moisés, a Torá, ao Pentateuco, julgavam que sim. Outros, como Paulo e os seus adeptos, julgavam que não. Jesus não à sombra de Moisés. Jesus sem Moisés. Porque Jesus é Jesus. E Jesus à sombra de Moisés seria o quê? Seria desmantelá-lo completamente. E nem Paulo, nem os seus estavam dispostos a isso. Mas como havia um choque grande, isto foi terminar numa reunião conciliatória de Jerusalém. Enquanto o senhor falava, eu aqui me lembrava, de certo, não seria, padre, um pouco extremo ou extremista afirmar a ideia de que, muito provavelmente, Paulo participava do partido de achar que Jesus não precisasse, por assim dizer, de Moisés? Como o senhor colocou agora? Não seria um pouco extrema essa ideia? Eu não entendi bem a última questão. Seria extrema para quem? Se não seria um pouco extrema essa reflexão teológica de posicionar Paulo como aquele que concebia um Jesus sem Moisés, porque nas suas próprias cartas ele coloca um lugar para a lei. E ele viveu muito e Mas muito ele tempo diz pensando sobre a lei. Que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim pela fé. E uma outra questão, padre, para a gente situar um pouco melhor o nosso telespectador. No início da sua fala, o senhor falou sobre o pagão. Nesse momento histórico, quem seria o pagão? Seriam os tementes a Deus, considerados pagãos? Todos aqueles que não eram judeus, que fossem tementes a Deus, que frequentassem a sinagoga ou não, isto era secundário. Claro que os tementes a Deus tinham aqui um posto de preeminência, mas não apenas eles. Havia, quer dizer, fora dos muros do judaísmo, até onde vai a salvação de Deus? Intramuros, aqui dentro, para todos os judeus que estão aqui, ou fora do muro, para os pagãos. Não há um meio termo, não há um tertium quid aí. Sim, sim. Um grupo que não fosse nem pagão e nem judeu. Ou sim ou não. E uma outra coisa, o senhor reconhece que do ponto de vista da própria história é um pouco difícil se pensar diferente dos próprios judeus, porque, por exemplo, se Jesus foi judeu e como judeu ele observava a lei, como que nasce um novo movimento, tendo como protagonista desse movimento as ações de Jesus, que foi judeu, e que homens, em nome de Jesus, fazem coisas que ele mesmo nunca fez. Por exemplo, ele nunca batizou, mas ele foi batizado por João. Ele nunca se encontrou. Ele nunca se encontrou com Paulo como se encontrou com Pedro e os demais. Então a nossa pergunta é, do ponto de vista da história, não fica um pouco complicado aceitar este movimento novo que nasce na igreja cristã, que é o cristianismo? O senhor entendeu minha colocação? Entendi. Vai a resposta. Em primeiro lugar, isto aqui se deu por causa do avanço da cristologia. A cristologia avançava, a cristologia caminhava alto, e já esbarrava lá na esfera da divindade de Jesus. E claro que aí deixa Jesus fora de paralelismo, não é? Em segundo lugar,
a aceitação do Espírito Santo. Isto é, eles perceberam claramente, através de profecias, através de carismas, que o Espírito Santo aprovava todo esse movimento, inclusive com os pagãos. Então, por causa desses dois motivos, eu imagino que o problema surgiu, que o problema apareceu. Não sei se fui claro. Sim, sim. Mas que, por outro lado, também não é fácil colocar-se no lugar dos judeus para ver um movimento novo que crescia tão apressadamente, como o senhor falou, porque, afinal de contas, não era um ou dois pagãos que se convertiam, mas era um número muito alto, imagina-se, não? Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Eu não sei se você queria continuar a falar ou... Não, eu acho que, em princípio, era aquilo que eu coloquei para o senhor, né? Mas foi esclarecido? Sim, sim. Acredito Foi? que sim, sim. Alguma pergunta mais? Agora, continuando ainda o nosso raciocínio, né? Sim. Uma outra grande questão é como que Pedro, de modo tão pronto, abre a boca e pronuncia um discurso tão acertado como esse, né? Muito provavelmente, quem nos acompanha desde o início da nossa reflexão aqui no livro dos Atos, sabe do que se trata, mas aqueles que pegaram, popularmente falando, o bonde andando, talvez não ouviram ainda, padre, de que nesse momento Pedro empresta sua voz para Lucas, porque é Lucas quem recita um discurso que ele mesmo chama ser de Pedro. Olha, a pessoa, uma coisa é o Pedro Lucano, é o Pedro desse discurso aí. Isso é muito Outra coisa é o importante. Pedro Pessoa. O Pedro dos anos 30 deveria ser uma pessoa de meio, uma pessoa de centro, uma pessoa que tentava equilibrar os extremos. Isto é, não era nem Tiago, tradicionalista, como os outros judeus vindos do farisaísmo e convertidos, nem era, a meu ver, capaz de entender toda a reflexão paulina. É interessante que na segunda carta de Pedro, não foi escrita por ele, claro, foi escrita por um discípulo como homenagem póstuma a Pedro. Esse escritor coloca na boca de Pedro o seguinte: Paulo escreve coisas muito difíceis de serem entendidas, que homens perversos depois tratam de agitar e levar o sentido para o lado errado. Deturpam a ideia, Deturpando completamente. Está aí. Não foi o Pedro histórico quem disse isto, mas para ver que o autor deste livro aí, que provavelmente foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, já no início do século II, sabia que havia havido essas controvérsias dentro da igreja dos anos 30. Agora, nessas questões todas, padre, como por exemplo as primeiras que levantamos no primeiro bloco, né? Como colocar-se no lugar dos judeus, de certo não era fato, não era tão fácil compreender um movimento novo que surgia, depois a figura de Pedro, a conclusão da controvérsia da reunião de Jerusalém, enfim. Diante disto tudo, tem uma mensagem de peso que é a mensagem da ressurreição. Porque, por exemplo, tudo o que Paulo pregou nas suas cartas, por exemplo, e os próprios evangelistas, como no caso de Atos Lucas, tem muito da fé do ressuscitado. E quando se fala de ressurreição, é algo que vai além da nossa experiência humana concreta.
por assim dizer, o que eu quero afirmar com isso? Muito do que acreditamos no movimento de Jesus, sobre Jesus de Nazaré, provém ou é fruto de uma fé do ressuscitado. E para aqueles que não têm fé no ressuscitado, como entender logicamente esse movimento? Não entendem nada. Claro que não. Ou se tem a fé, e depois da fé a compreensão, ou a tentativa de compreensão, o esforço pela compreensão, ou não se tem fé e isto não significa nada. Aqui se joga entre o preto e o branco. Muito bem. Vamos prosseguir? Se quiser. Muito bem. E aí entra, logo depois do discurso de Pedro, nós temos aqui o discurso de Tiago, que então, bispo de Jerusalém, né? Bom, bispo, uma terminologia ainda anacrônica, né? Um líder. Sim. Ele tomou a palavra e ele então exorta aos irmãos, né? Irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito: depois disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Eis porque, pessoalmente... E agora vem as cláusulas de Tiago. Julgo que não se devam molestar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, o seu caráter ortodoxo, né, que o Senhor falava, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então, na verdade, parece que esta reunião terminou num consenso com essas famosas cláusulas de Tiago. Pode repeti-las? Primeira, não se devem... Versículo 20 do capítulo 15. Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos... Espera. Em primeiro lugar, a abstenção dos idolotites. Isso. Paulo também aceita isto, sobretudo nas cartas, no epistolário escrito a Corinto, onde ele se mostra ao mesmo tempo teólogo e pastor. Os ídolos não são nada, portanto, carne imolada ao nada, é carne do mesmo jeito. Porém, se isto vai ferir a consciência de um irmão mais fraco, então, por caridade, por compreensão para com os mais fracos, não seja comida esta carne. Mas Paulo, ao menos em princípio, aceitaria esta primeira cláusula. Segunda. Das uniões ilegítimas. Das uniões ilegítimas. O que se entende por isto? Porneia, isto é, casamentos incestuosos. Casamento entre familiares. Acredito que Paulo também subscreveria isto. Agora, as outras duas são mais complicadas. E as outras duas seriam das carnes sufocadas e do sangue. Pois é, o problema está em que Paulo, em todo o seu epistolário, não fala absolutamente de nenhuma dessas cláusulas aí. Quando toca de leve e por alto nessa questão, na carta aos Romanos, diz que a vida em Cristo não é questão nem de alimento,
nem de comida, nem de bebida, mas é paz no Espírito Santo. A reunião terminou, pelo menos nos Atos, num certo consenso. Mas o pior estava ainda por vir. Não aí, propriamente nos Atos, mas na carta aos Gálatas, escrita pelo próprio Paulo, isto é, a mesa comum. Para Paulo, estava absolutamente certo e tranquilo que a mesa, a comida, podia ser tomada conjuntamente. Ou seja, os alimentos teriam sido dessacralizados. Uma espécie de secularização da alimentação. Isso para Paulo na carta aos Gálatas. Isso para Paulo. Mas Pedro foi contra ele. Você pode encontrar esse... Me parece que é Gálatas, não sei se é Gálatas, sim, nos primeiros capítulos. Acho que capítulo 2 da carta aos Gálatas. Pedro se retraiu quando chegaram emissários de Tiago, ou gente da parte de Tiago. Você encontrou? Deve ser no capítulo 2. O Evangelho de Paulo, capítulo 2, Assembleia de Jerusalém. Sim. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, ora Tito. Não, vai adiante. Lembrar dos pobres. Vai adiante. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Falar sobre a justificação. Não. Há o versículo 3, aí. ó Gálatas insensatos. Não é esse, né? Não é este também. Há a lei não aí. Invadiu a promessa. Não vá adiante não, porque está no capítulo. Eu acho que nós vamos ficar devendo isso aqui para o nosso telespectador para o próximo domingo. E aí no próximo programa nós vamos então provar essa tese. Mas me parece que é no fim do capítulo 5º, padre. Não, de jeito nenhum. Aí estamos nas questões parenéticas, exortativas. São questões ainda doutrinárias. Mas o nosso programa está encerrado. Vamos terminar aqui com a pergunta levantada, pairada no ar. Isso. Muito obrigado, tenha um bom final de semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo e uma abençoada semana.